Meu pai tinha uma indústria metalúrgica, eu entrei no partido dos metalúrgicos. Então, foram diferentes, não tive uma histórico, tem que me empurrar. Quem me empurrou mais para a esquerda foi a própria torcida do Corinthians. E ver como é que a polícia reprimia a gente quando a gente fazia nossas manifestações contra o Vadielu, que reprime do mesmo jeito quando fomos fazer manifestação contra o ladrão da merenda, contra a ditadura da Globo, contra o Capês, é igual, não mudou nada. E hoje você vê, continua, mas dentro do estádio é uma ditadura, né? Quem faz o policiamento é a tropa de choque. Precisa explicar alguma coisa? Tropa de choque. Ela vai para lá para descer o civil é um inimigo dela, né? Ela é treinada para isso, né? São os puta pitbull que estão lá e você é um inimigo dele, não tem policiamento. Então, primeiro, dentro do estádio, você ter um estádio outra vez que dê acesso para o povão poder ir, não com o preço desses ingressos de hoje. Né? Que eu fui acostumado a ir no estádio, que lá o operário, o trabalhador, levava seus 2 filhos, 3 filhos no jogo. Como é que vai fazer? Com ingresso a 100 pau, 120 pau. Quer dizer. Não dá. Então, como é que você vai levar o seu filho? O salário mínimo é 1.500, então está afastando, está matando a galinha dos ovos de ouro do Corinthians, que é o povão. Eu acho que a galinha dos ovos de ouro do Corinthians é o povão. Você virar as costas para o povão, né? Primeiro jogo que eu fui ver, Corinthians e Palmeiras, com meu avô, já tinha uns 10 anos de idade, e no Pacaembu, me levou no Pacaembu, meu avô era italiano, a casa dele é onde nasceu a Gaviões. Foi na garagem da casa dele, na Alameda Santos, que a gente fez a primeira reunião para fundar a Gaviões. Ele era um italiano bravo pra caramba, dava aquele chapéuzinho de peninha aqui, bem típico italiano da Sicília. E eu lembro do Corinthians e Palmeiras, lembro que o Corinthians ganhou de 1-0, o gol do tal de Lanzoninho, e eu fiquei encantado com a torcida do Corinthians e virei corintiano. O Corinthians é o povo brasileiro, né? A arquibancada de futebol, para mim, a geral, deveria ser aquilo que eu gostaria de ver, que o Brasil fosse todo mundo misturado, junto e misturado. Essa relação do povo, né? E a história da Gaviões também é uma história da organização do povo, né? Como é que nós em 12 fundamos um negócio lá que hoje tem 140 mil sócios? Quem que levou isso para frente? Fui eu? Eu não. Foi o povão organizado. Pena que a gente não consegue carregar tudo isso para a consciência política. Na Gaviões um pouco mais, já tivemos várias participações, né? Então, a alegria de ouvir a turma da Gaviões indo para Paulista para enfrentar os bolsonaristas há 4 anos atrás, muito grande isso, entendeu? Porque o povo consciente é uma molecada com uma puta consciência. Então, me fez conhecer o povo brasileiro. O Corinthians me fez conhecer o povo brasileiro. Senão eu sou sócio do Paulistano e fundador da Gaviões da Fiel. São duas coisas absolutamente opostas. Sou sócio do Paulistano desde os 10 anos de idade. Não tenho nenhum amigo lá, amigo de receber aqui em casa. Tem uma relação de muito mais de intimidade com os corintianos lá da periferia do que... Então, o Corinthians representou tudo isso, né? É a luta do povo e aquela do preconceito, né? Do São Paulo ter preconceito com o Corinthians, isso né? Está juntando depois com o surgimento do PT também, é a mesma coisa. Preconceito com a esquerda, o preconceito com o torcedor de futebol, são os marginais, o terrorista. Então, essa ligação, o Corinthians teve total importância na minha vida para eu entender a sociedade. Que eu vim de uma classe social que era diferente da classe social da maioria da torcida do Corinthians. Eu me incomodo um pouco lá tanto que eu vou ao estádio, eu não vou na zona, na parte oeste, nem na leste. Eu gosto de sentar na parte norte, junto com o pessoal da Gavião. Né? Tenho saudade do Pacaembu quando a gente era a maioria, né? Hoje, o valor do ingresso tem gente mais preocupada em fazer selfie do que ver o jogo, tá? Mudou, elitizou o futebol, né? Essas arenas construídas aí para a Copa, legal, tudo bem, mas transformar estádio de futebol em arena, torcedor em cliente. Venceu a ideia né? A loucura do capitalismo é que, né? É isso, né? Oferece a ilusão para as pessoas que elas podem ter tudo que elas quiserem, só que elas não conseguem nada, né? Isso aí. Mas venceu essa ideia, né? Torcida como reflexo da sociedade. Né? Quando a gente fundou, a gente era um grupo de garotos que tinha um pouco mais de consciência, né? Hoje tem uma turma que tem lá, mas o poder do dinheiro é muito grande. Nós estamos fazendo arenas à la europeias, né? Lá são países de grande classe média. Aqui você tem 80% da população que sobrevive e 20% que tem uma condição de vida melhor.
O estádio deveria representar o que é a condição social do país. 80% dos lugares do estádio deveriam ser para o povão, como é a sociedade brasileira, e 20% para quem teve um privilégio de ter uma vida melhor. Não tenho nada contra o cara ter uma vida melhor, não tenho nada contra a riqueza, eu sou contra a pobreza, então eu deveria ter mais acesso para os pobres, para a torcida do Corinthians continuar crescendo cada vez mais. Tive a oportunidade de ir ao estádio, não um corintiano de televisão, que é completamente diferente você ver pela televisão e isso aí no estádio, né? E o estádio não é teatro. A ideia do capitalismo venceu, né? Não é à toa que o nosso velho Marx dizia: as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante, né? Isso, o dominado adotou as ideias dos dominantes, né? É um período triste, né? Mas isso é até dentro do Corinthians a gente vê isso, até dentro da torcida. Mas eu acho que ainda é um foco de resistência. A torcida corintiana é diferente, vai comparar com o torcida do Palmeiras, do São Paulo, é diferente.